Você se formou em quê? A minha primeira formação, na verdade, foi o magistério, no antigo ensino médio. Uhum. Depois eu fui para a pedagogia. Da pedagogia, eu fui para a psicopedagogia. E aí foram surgindo, como eu tenho uma escola, eu precisei de outras graduações para eu poder ajudar na questão da inclusão da minha escola. Por isso que minha formação é ampla, porque como eu monto todos os materiais estruturados da escola, eu precisaria ter noção de história, de geografia, de filosofia, né? E por aí foi educação física, né? E artes. Então, eu fui fazendo outras graduações e, em paralelo, pós-graduações, né? Por conta da escola também, como é o caso da especialização em Direito Educacional. Eu precisava entender quais eram os direitos e os deveres de cada um dos pares que estavam dentro dessa comunidade, a escola. Então, várias das minhas graduações, elas sempre estiveram permeadas com a questão da inclusão, porque a nossa escola vai fazer 30 anos, Eu agora ia no te dia perguntar 5, isso. 5 de janeiro de 2022. Nós completamos 30 anos. Há 16 anos atrás, começou a minha história com o autismo. Pela primeira vez, eu me encontrei com uma criança na escola que havia sido diagnosticada com deficiência intelectual. E quando ela chegou na escola, eu percebi que algumas características dela não compunham o diagnóstico. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar e a buscar. E aí eu descobri que ela não era deficiente intelectual. Ela não tinha sido bem trabalhada na educação infantil, e por conta disso ela apresentava algumas limitações, tanto na linguagem quanto na socialização. E tinha algumas características que a gente sabe que compõem o espectro. E aí, chamando os pais, a gente começou a discutir e nós fomos buscar juntos um verdadeiro diagnóstico para essa criança. E aí nós chegamos até a questão do autismo. A partir daí, eu comecei a pesquisar por fora mesmo, por minha conta, a questão do autismo fora do Brasil, porque a gente tem pelo menos uns 20 anos de atraso em termos de diagnóstico correto, aplicabilidade de conteúdos para as crianças, a questão do PEI, né, que é um grande desafio para muitos profissionais, como construir esse PEI. E aí começou a minha caminhada com o autismo. Em 2010, eu fiz a psicopedagogia clínica, porque eu já tinha feito a institucional. E aí foi a primeira vez que eu trouxe um artigo científico para eu construir meu artigo científico em cima da questão do autismo e a relação com a família. A criança dentro do espectro é a família. Num primeiro momento, a minha supervisora não aceitou o meu artigo, porque ela disse que não tinha nada a ver com a psicopedagogia. E aí eu juntei vários documentos, eu fui pesquisar, me correspondi com pessoas fora do Brasil, e eu consegui provar que dentro da psicopedagogia é possível trabalhar algumas questões. Nada e nem ninguém substitui a ciência ABA, jamais. Mas existem algumas questões que a gente consegue trabalhar com a criança dentro do espectro num âmbito da psicopedagogia, como a questão do lúdico, né? E quando a gente naturaliza um determinado comportamento. Então foi aí que tudo foi fazendo sentido para mim. E aí eu encontrei vocês naquela imersão. Fui pesquisando, fui estudando, viajei para fora do Brasil, fui pesquisar como funcionava na Europa, né? E aí encontrei vocês e tudo fez sentido para mim, né? Aí eu comecei a estudar mais e mais sobre, e as crianças foram aparecendo na escola, né? Umas com diagnóstico apenas superficial, no sentido que era visto apenas a comorbidade da criança e não a questão do autismo. Então, uma criança autista, ela chegava com diagnóstico, por exemplo, de déficit de atenção. Aí eu comecei a escrever junto com os pais sobre as crianças, né, que a gente tinha que enxergar além da comorbidade, e aí a gente encontrou alguns especialistas, neurologistas,
psiquiatras, que hoje eu encaminho, né? Que juntos eles conseguem fechar o diagnóstico junto com a gente. Então, assim, desde que eu comecei a fazer o curso com vocês, a especialização em aba, nossa, aí tudo modificou completamente o meu olhar sobre, ampliou e aprofundou, e a partir daí eu não parei mais de estudar, né? E hoje nós estamos com 38 crianças, que semanalmente passam pelo meu consultório, que é na escola, e eu faço uma vez por semana uma sessão de 50 minutos, não para me tornar a terapeuta, porque a gente sabe que precisa de muitas horas, mas para eu ver como a criança está e os professores poderem replicar na sala de aula alguns comportamentos necessários para a questão dentro da sala de aula, dentro da escola. Entendi. Perfeito. Eu lembro que quando a gente conversou lá na imersão, que foi em 2018, você já tinha uma demanda grande e você já não dava conta de atender a demanda que você recebia. Eu imagino que agora esteja pior ainda, porque assim, não sei se eu brinco, né? Não sei se a gente vai atraindo, mas assim, vão surgindo cada vez mais e mais crianças, e isso assim, só de crianças que já têm diagnóstico. Imagina, como você disse, aquelas que não têm diagnóstico. Mas assim, eu queria só à medida que você foi falando, eu fiquei pensando em algumas coisas. E eu queria que você contasse pra gente, por exemplo, um pouquinho. Você falou assim que você foi buscar fora conhecimento. E aí você citou mais a Europa. Nesses conhecimentos que você foi buscar, que você foi estudar, ainda não foram dentro da análise do comportamento, foram mais no sentido de autismo, mas o que fazem com esses autistas fora do Brasil? Como que são as escolas fora do Brasil? Foi nesse sentido? E o que você encontrou? Sim, foi nesse sentido. As escolas nos países que eu viajei, né, a Itália, a Portugal, Alemanha e França. Foram 4 países que eu viajei e que eu percebi que existe, o que eu vi, né, nas escolas, existe um cuidado com essas crianças no sentido de fornecer a elas a participação dentro da sala de aula, mas elas tenham um período na sala, que seria uma sala de recurso, com uma profissional que estaria trabalhando com ela. Porém, o que eu não vi foi, por exemplo, essa questão dos materiais estruturados que a gente constrói, e isso sendo aplicado dentro da sala de aula. Eu vi isso só fora da sala de aula. Então, eu achei que, assim, a inclusão fica um pouquinho... há, talvez, a inclusão dentro do espaço escola, mas não há a integração dentro da sala de aula com aquela criança e o conteúdo que está sendo trabalhado. Que eu acho que esse é o maior desafio para o professor. Então, dentro lá da nossa escola, o que eu faço? Eu pego os livros, por isso que eu falei das outras formações que eu tenho. Eu pego os livros que vão ser trabalhados, e aí eu tiro desses livros o que seria, o que a gente vê naquele currículo adaptado, que você tem que oferecer pelo menos o mínimo para a criança, dentro do currículo escolar. E eu construo materiais que fazem com que a criança pareça que está brincando, mas na verdade ela está recebendo conhecimento da mesma forma que as crianças que estão num currículo regular. Então, na nossa escola nós temos 3 tipos de currículo. Nós temos o inclusivo, nós temos o adaptado e nós temos o regular. O currículo regular, ele segue aquele documento que é entregue na diretoria de ensino, onde a criança vai aprender uma série de conceitos, habilidades, competências durante o ano. Então, existe um programa construído para aquela criança que não apresenta nenhum tipo de necessidade especial, educativa especial. Tá. O currículo adaptado é que as crianças que têm algum tipo de necessidade especial consigam acompanhar.
E isso entra o material estruturado, que vão ser trabalhados naquele ano, né? E aí eu transformo em um material. Como? Um material mais próximo do lúdico. Então, suponhamos que a criança vai estudar essa semana eu estava montando um material para uma professora do terceiro ano. Ela precisava de um material que falasse sobre as camadas da terra, do solo. Era um material de ciências. Então, eu montei para as crianças, de uma forma lúdica, umas pranchas, onde eles iam diferenciar o solo arenoso, do rochoso e do argiloso. Então, existiam 3 pacotinhos, onde a criança ia com a professora, toda a sala fez, na verdade. Mas eu trouxe uma maneira de que aquela criança, dentro do currículo adaptado, pudesse fazer a mesma atividade que as crianças da sala, inclusive a do currículo inclusivo. Aí todos foram buscar pedras durante no espaço da escola, e lá eles colocaram dentro de um saquinho, argila num segundo saquinho e areia no terceiro saquinho. E aí nós construímos com as crianças essa prancha. Depois eles tinham que montar essas camadas, desde a rocha-mãe até a superfície, que é onde nós plantamos. Então foram papéis diferentes, com texturas diferentes, mas todas as crianças fizeram. Então, de manhã, eles estudam. Então, o currículo adaptado, ele funciona assim. Você troca a forma como você tradicionalmente trabalha por uma forma onde a criança pode manusear de forma concreta aquilo que talvez ela viu no livro. Isso é o currículo adaptado. Tá. E isso pode acontecer... Em alguns momentos está travando aqui para mim, mas aí volta. Eu desativei os comentários, pessoal, para ver se não carrega tanto, para ver se não fica tão carregado a transmissão. Por isso que eu desativei. Mas eu imagino que vocês devam estar tendo a mesma percepção que eu. Então, eu vejo que às vezes dá uma travada na imagem, mas a gente consegue ouvir e aí depois atualiza. Então, eu tô ciente, pessoal, que tá um pouco ruim, mas eu desativei os comentários só para ver se a conexão dá uma firmada e melhora. Desculpe, Eda, eu tive que te interromper só para essa questão técnica aí. Então, o adaptado, não tem você problema. não tira conteúdo. Você não reduz a quantidade de conteúdo, mas você muda a forma como esse ensino é feito. Isso. Então, assim a gente garante que a criança esteja aprendendo, mas de uma forma um pouco mais lúdica, mais concreta. Isso eu estou falando do ensino fundamental 1. No ensino fundamental 2, às vezes é uma questão mais de estratégia e no médio, né? Dependendo de como o professor aborda aquele conceito, o aluno ele consegue acompanhar. Né? Então, às vezes, trazendo algumas palavras de um vocabulário um pouco mais simples, dependendo do tipo de necessidade educativa especial, é o tipo de estratégia que a gente utiliza. Hoje, na escola, nós temos por volta de 450 caixas que contêm materiais de forma diferenciada para trabalhar os conceitos que aparecem no currículo anual dos alunos. Então, esse seria o currículo adaptado. O inclusivo, ele pode seguir um trajeto diferenciado, num sentido de que, por exemplo, uma criança que chega com síndrome de Down, no 4º, 5º ano, e ainda não foi alfabetizada. Então, qual é a nossa prioridade? Alfabetizar essa criança. Né? Porque a partir do momento que ela começar a ler, ela vai interpretar de uma forma melhor. Mas a gente também utiliza material estruturado com essa criança. Jogos, as caixas, a zona rural, a zona urbana. Então, ela tem como se fosse um plus, né? Uma atividade desenvolvida para ela. E isso vai constar no PEI dela. Todas essas atividades que são diferenciadas. Então, funcionam assim. Mas o que eu queria dizer é que muitas pessoas chegam na escola com a criança dentro do espectro. E aí, aconteceu uma coisa assim muito interessante há 2 anos atrás. Os alunos ainda estão conosco. A mãe veio de 2 escolas que não conseguia trabalhar com a questão nem da inclusão e nem da questão do currículo adaptado.
Os dois estavam alfabetizados, os dois são irmãos, um é de alto funcionamento, né, síndrome de Asperger, e a menina não. Daí o que aconteceu? Quando eles chegaram na escola, a mãe falou, o currículo é inclusivo. Então eu fiquei pensando, porque eu sempre faço um período de entrevista com as crianças, para eu conhecer o material que eles utilizaram antes. Isso começa assim, na escola, com todas as crianças que têm necessidades educativas especiais. E ela falou que os dois tinham um currículo inclusivo. Só que o currículo inclusivo é muito diferente de um currículo adaptado, em vários sentidos, principalmente no que é primordial para a criança naquele momento, como é o caso da alfabetização. E aí, ao passar do tempo, eu fui conversando com a mãe e falei, olha, eles têm direito a um currículo inclusivo, mas aqui na escola eles conseguem acompanhar um currículo adaptado. É difícil, leva tempo para as famílias poderem entender, que as coisas não são muito bem explicadas. Então, elas não conseguem muito bem entender o porquê que a criança é autista, mas ela faz um currículo adaptado, ou um currículo regular, como eu tenho na escola. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje dos profissionais é, de repente, entender isso. Por exemplo, eu tenho autistas que têm currículo adaptado, mas em algumas áreas eles têm o currículo regular, como em educação física, em artes. Eles fazem a mesma atividade. E para você fazer com que as pessoas entendam isso, não, mas é adaptado ou é regular? Em algumas áreas ele é adaptado, em outras a criança acompanha normalmente. Aí é regular. Então, assim, eu acho que falta isso, né? Falta explicar todas essas questões dentro da escola, eu digo, né? Então você perde bastante de um tempo que você poderia estar utilizando para outras demandas, você acaba tendo que trabalhar essas conceituações que vão aparecendo no dia a dia. Sim. E me fala uma coisa, essa nomenclatura ela não é da educação especial, né? Você criou essa divisão para fins metodológicos, para facilitar os entendimentos, certo? Sim, na legislação a gente... Eu adorei, eu amei essa divisão. É porque a parte da educação especial eu sempre falei, né? Ó, essa parte eu não domino, pessoal. E eu imagino que você domine mais que eu, por isso que eu tô te perguntando. Há 30 anos atrás, quando eu abri a escola, eu recebi um síndrome de Down. Nessa época, as crianças eram completamente escondidas, só para você entender. E aí, passou-se um tempo, ele ainda usava fralda aos 6 anos, a mãe me avisou, eu sabia, aceitei, porque a gente iria desfraldá-lo, isso era um comprometimento nosso. E quando ele fazia o número 2, ele punha a mão dentro da fralda e mostrava. As crianças chegavam em casa e contavam. Fulano fez cocô, mostrou para a tia, pôs a mão na fralda. Bom, aí reuniram um grupo de mães, foram até a escola e disseram que estavam com medo, há 30 anos atrás. Aí o que aconteceu? As mães, ou ele, ou os nossos filhos. Aí eu falei, ele, porque ele precisa muito mais. Eu sei que se ele sair daqui, ele não vai encontrar um outro lugar que esteja disposto, em 1992, a trabalhar com ele essas questões. E as crianças, e deu tudo certo. Mas você vê como eles ficaram com medo que as crianças pegassem a síndrome de Down. Olha como é complicado, o nosso atraso em termos de tantas coisas, né? Síndrome de Down, hoje eu tenho 3 na escola, só. Mas autistas são 38. E é uma alegria, viu, Michele? Essa separação, quando eu faço treinamento na escola, o professor fala, Ieda, mas essa criança, ela é regular ou ela é inclusiva? Aí eu falo, depende. Ela é inclusiva em direitos, mas ela tem um currículo adaptado para várias coisas e um currículo regular. Educação física, por exemplo, muitas vezes eu assisto da minha janela do consultório às aulas e pontuo com o professor, ó, fez sozinho, você não precisou ajudar. As mesmas atividades que um currículo regular. O que você acha que ela é?
regular em educação física. E deixa eu te perguntar uma coisa, mas deu para entender que você faz o professor pensar, você questiona ele e aponta situações de maneira para que ele possa pensar e raciocinar. Me fala uma coisa, como que fica o papel? Eu me lembro que desde 2018 você já tinha toda essa sala com materiais que vocês estão em constante produção. E aí, igual você falou, eu tenho que buscar conhecimentos em outras áreas. Eu estou te entendo completamente, porque a gente tem que sentar para estudar conteúdo de geografia, de história. De matemática eu sou uma negação, eu já realmente, né? Eu lembro que eu já falei para vocês que eu sofro de descalculia. Eu tô querendo contratar um professor de matemática para me ensinar algumas coisas, para que eu possa ir questionando ele e a gente montando junto. Eu tô nesse nível. E é um trabalho que dá, assim, dá muito trabalho, porque a gente tem que entender do conteúdo para planejar a forma instrucional de ensino. Então, assim, eu acredito que eu acho que a gente tem. Eu me identifico muito com você, assim, porque, assim, eu acho que a análise do comportamento aplicada trouxe esse conhecimento para você de como que eu melhor posso planejar esse ensino. Mas isso não significa que eu não tenha que entender do conteúdo lá de geografia, lá de história, para eu planejar esse ensino. Mas o que eu acredito que tenha trazido muito para você é a parte instrucional, de como que eu vou melhor programar esse ensino, dar essa instrução. Principalmente ali naquele módulo de análise do comportamento e educação. E a gente estuda sobre a instrução direta. Você já tinha estudado, Ieda, sobre instrução direta em outros estudos prévios que você já tinha feito? Não. Porque se você não tinha estudado, eu penso que quase ninguém. Porque, assim, você sempre busca estudar, busca daqui, busca dali. E assim, como que você vê que esses conhecimentos, eles foram importantes, assim, para você fazer tudo que você está fazendo nesse momento? Bom, hoje eu deixei a direção da escola, né, eu coloquei um vice-diretor, porque eu só me dedico à questão da educação inclusiva da escola. Então, eu organizo o meu dia assim. Hoje eu atendo por semana, acho que uma média de 40 crianças que tem na escola. Algumas eu utilizo tudo que eu aprendi em aba com vocês, e com a imersão, e com tudo que eu venho lendo. E eu tenho feito de forma assim, eu coloco a criança diante de um determinado conceito que é importante ser trabalhado, e levo para a sala de aula, aí eu faço uma sessão com a criança dentro da sala de aula, junto, porque eu aprendi isso, foi uma das coisas que eu pus primeiro na minha cabeça. O ambiente de consultório é controlado, da sala de aula não. Então, o que a gente precisa? O ambiente do consultório eu levo para a sala de aula. Eu monto materiais, por exemplo, Michele, que as crianças levam toda semana para as terapias. Porque eu fico fora da sua imaginando... escola. Você leva para as terapias fora da sua escola. Uhum. Fora da minha escola. Então, por exemplo, eu monto materiais, eu plastifico, coloco velcro. Eu tenho um dia só para organizar isso. Então, eu monto todo o material de acordo com o que a professora está ensinando. Então, vamos pegar o caso de uma criança do primeiro ano, que a professora está ensinando o sinal de maior, menor, para um autistinha, que é verbal, leve. E eu montei um material com a boca do jacaré, todo plastificado, recortado, colorido. Então, ela aplica dentro da sala de aula, eu aplico no consultório, ela leva para a sala de aula, aplica na sala de aula, e esse material vai com uma tag grampeada na frente do pacotinho, com toda a orientação de como pode ser usado nas terapias, em casa e nas terapias. Então, a gente vai replicando aquilo várias vezes, várias vezes.
é uma forma que eu encontrei de estar trabalhando em parceria com as equipes que eu tenho hoje e fazendo com que a criança veja aquele conceito não apenas na sala de aula. Porque se ela ver só na sala de aula, ela não vai conseguir, aquele comportamento não vai ser adquirido e vai demorar muito mais ainda para a gente passar para um outro comportamento que é importante em sala de aula. Eu vou te mandar, eu vou te mandar umas fotos depois de alguns materiais que eu estou fazendo essa semana. Eu tenho 2 pessoas maravilhosas que recortam, colocam velcro. Eu sento lá, faço a tag rapidinho do que é para ser trabalhado, como deve ser trabalhado. Elas já cortam, grampeiam, ensacam e toda segunda-feira todas as crianças levam material para casa. Eu já tenho preparado quase até o final do ano esses materiais, porque eu já vi os livros das professoras nas férias e eu já consegui organizar para que eles levem o material que vai ser trabalhado em sala de aula também. Aquela coisa que a gente sempre falava, né? Que as férias, que, por exemplo, quem trabalha com crianças com atraso no desenvolvimento, elas têm que tirar férias no período de aula. Não no período de férias. No período de férias a gente está fazendo avaliação, a gente está preparando o semestre, pelo menos, ou 3 meses, enfim. Ou a criança pode até, se a família não for viajar, no caso de quem tem consultório, tá mais intensivo nas terapias, porque já é um período que a criança fica sem a escola. E depois que o semestre começa, depois que o ano letivo começa, é muito corrido. Você não consegue, semana após semana, trabalhar isso se você já não tiver uma base. E isso, assim, você que está dentro do ambiente escolar há 30 anos que você abriu a escola. Tem certeza que o ambiente escolar você está há mais que isso. Então, assim... 36. Pois é, exatamente. Isso porque você já domina esse ambiente. Então, é necessário realmente uma organização, um planejamento. Só que, assim, o que a gente, né, sempre quer mostrar é que é possível fazer. Porque as pessoas acham que essa é uma realidade muito distante. Uma das coisas que eu te perguntei até lá na imersão, e que eu vou te perguntar agora, como que você torna isso possível monetariamente, para ter uma empresa funcionando? Porque é uma empresa. Você não é uma instituição pública, você não recebe, pelo menos eu tenho quase certeza, você não recebe nenhum apoio do governo. Muito pelo contrário, você paga os impostos, você paga o simples ali. E tem que ter uma empresa girando, porque aqueles professores precisam receber aquela máquina, ela precisa girar. Mas de alguma forma você conseguiu organizar esse sistema. O que você acha que foi importante, além de, claro, você quis, era um compromisso seu, você não tinha nenhum filho com autismo ou nenhuma necessidade especial, não que eu saiba, você tinha esse compromisso que é uma coisa sua, é algo que você nasceu assim, é seu. O que você acha que foi... Como que você consegue fazer isso? Então, eu acho que, na verdade, Michele, tem a ver comigo mesma. Eu fui uma criança com dificuldades de aprendizagem. Então, assim, eu tinha muita dificuldade, principalmente na área de matemática. Então, eu tive uma grande inspiração, que foi que disse para mim que eu conseguiria aprender matemática. E foi aí que realmente a minha vida mudou, porque eu tinha certeza que eu queria ser professora. Desde a 3ª série eu falo que eu seria professora. Eu nunca achei que eu tivesse uma escola, eu nunca achei um monte de coisas, mas eu tinha certeza que eu seria professora. E que eu queria fazer a diferença na vida de crianças que, como eu, tinham dificuldade. Sempre pensei nisso. Bom, quando eu montei a escola, nós não tínhamos ajuda de nada. Meu marido um dia disse para mim, chega, agora você vai ter a sua escola. Tínhamos um carro, vendemos o carro, montamos a escola com toda a dificuldade do mundo.
E a partir daí eu fui estudando. No primeiro momento, a minha escola era montessoriana, porque eu me correspondia com uma associação na Holanda de montessorianos, só que eu só tinha até o pré. As crianças que saíam aqui em Budas Artes não tinha uma escola que atendesse, nenhuma. Depois nós passamos uma fase em que o construtivismo chegou no Brasil. Eu já era valoniana, eu já tinha buscado uma outra perspectiva, eu fui colocando gradativamente, ano a ano, uma turma, e cheguei até o terceiro ano do ensino médio. Esses acompanhamentos que eu faço das crianças, esse material que eu construo, que eu entrego, isso tudo sai do meu bolso. Isso não é cobrado dos pais. É como se fosse um olhar a mais pela criança com necessidade especial. Eu travei um compromisso lá atrás que eu faria isso, e tenho feito isso desde então. Muitas crianças já apareceram na escola, já foram resgatadas, já tenho autistinhas que já se formaram, já foram para a faculdade, fizeram faculdade, já estão no mercado de trabalho. Então, isso para mim, eu acho que esse é o meu retorno. A escola sobrevive com o valor das mensalidades. Tanto que nessa pandemia, nós tivemos uma perda de 3 alunos apenas. E os 3 alunos foi por conta de financeiramente mesmo. Os pais estavam passando por muita dificuldade, não queriam continuar a arcar com o compromisso, e essas 3 crianças foram para a instituição pública. Mas, assim, no meio do ano agora, nas minhas férias, né, que eu não tive férias, eu atendi e avaliei muitas crianças já para o próximo ano, porque agora, nesse momento, eu não tenho vaga, eu não tenho como colocar, porque senão eu não consigo fazer um trabalho de qualidade. Porque você imagina, toda segunda-feira, eles levam um kit de material. São 38 crianças levando material para casa. Então, se eu pegar mais crianças agora, eu não consigo continuar a fazer o trabalho que eu faço. E eu quero continuar a fazer esse trabalho de qualidade. Eu quero fazer a diferença na vida dessas crianças. Então, isso é um compromisso meu, né? Não tem nada a ver com a escola. Atendo todos eles, não cobro nenhum centavo, porque eu acredito que isso faz parte do diferencial da escola. Então, a nossa história vem se construindo dessa maneira. E tem sido muito incrível. Eu tenho recebido um presente da vida maravilhoso. Porque quando eu estou com essas crianças, eu esqueço que existe um mundo fora do meu consultório. Né? Parece utópico, mas é a realidade. Ali comigo, eles estão brincando, eles estão aprendendo, né? Existem crianças que, por exemplo, elas chegam lá e falam, vou ter uma prova, tia, e agora? Né? Que tem déficit de atenção, por exemplo. Vamos estudar? Eu falo, vamos estudar. O que você tem para estudar aí? Vamos conversar sobre o quê? E a gente vai bater um papo sobre o tema. Por isso que é tão importante, menos matemática. Matemática não é a minha área. Eu tenho filha matemática, Tá vendo? mas matemática não é a minha área. Inclusive, Não ela me entra na minha ajuda. cabeça, Ieda. Não, eu nem quero aprender. Isso é uma coisa que eu já abri mão, Você entendeu? vai me Entreguei emprestar para... um professor, você vai me emprestar um professor seu aí para eu fazer uma consultoria com ele à distância. A gente vai, A a minha, gente vai conversar. a minha filha é matemática, ela é um crânio, uma delas. Mas Ah, olha, a outra é apaixonada pelo autismo. Está fazendo o mesmo trabalho que eu, com os autistinhas lá da escola. Ela é a gerente de sala do 6º ano. No 6º ano a gente tem o Bruno, a Elisa, o Augusto, autistas, e mais um síndrome de Down. E é uma delícia. É uma delícia. Eles são tudo na minha vida. Eu não me vejo sem eles. Eu posso me ver até sem a escola. aham. Mas sem as minhas crianças, sem atendimento semanal, não. E eu tô pensando só quando vierem os netos.
Você não tem netos, né? Não tenho netos e vai ser difícil, viu? Porque É, nenhuma das duas querem, não. é. Então, eu tenho a minha criançada lá que... Ai, tava só pensando, falei assim, vixe Maria, Ieda, com esse tanto de criança, com esse tanto de atividades, meu Deus do céu, como que ia ser? Não, não estão querendo tão Entendi, cedo. entendi. Então ainda Tá tem. todo mundo... Aqui em casa tá todo mundo com DIU, tá todo mundo protegido, ninguém quer filho. Não querem. Para, Entendi. Muriel. E deixa eu te falar uma coisa. É, como que você, falando da questão de que, por exemplo, hoje você não tem vaga e tudo, como que você organiza? Porque tem essa logística das crianças, tem essa logística das crianças, de material que você organiza para as crianças e tudo, tem uma capacidade que você consegue atender, mas tem também a questão do tamanho da sala de aula e da quantidade de crianças com alguma necessidade especial dentro da mesma sala de aula, porque os recursos também assim são limitados. Eu não consigo ter ali tantas crianças com necessidade especial dentro da sala de aula, porque nunca é a intenção da inclusão, de maneira alguma, que a gente prejudique nenhuma criança. A gente não quer prejudicar ninguém. Todas tenham direitos iguais de aprendizado. Então, como que você organiza isso? Você coloca ali um limite, alguma coisa assim? Sim, por isso que é importante o período de entrevista comigo, que é onde eu começo a investigação para ver quais são as necessidades educativas especiais. Então, Entendi. por exemplo, essas 3 crianças que eu tenho no 6º ano, vou dar o exemplo do 6º ano, as 3 são verbais, as 3 são leve, e as 3, elas acompanham um currículo muito próximo do regular. Mas, por exemplo, eu tenho um com síndrome de Down no 6º ano que ele precisa de alguém ao lado dele o tempo todo, que é o caso da gerente de sala, que é ela que acompanha, é ela que organiza a agenda deles, é ela que... Eles têm os armários deles com nome, os materiais organizados nos armários, o que precisa levar para casa, o que precisa deixar na escola. Então, assim, a gente tem um planejamento. Eu falo que tudo eu parto de um planejamento. O que a gente precisa organizar dentro desse planejamento para a próxima semana? Existe alguma necessidade de ter um material extra? Eu sempre falo, me peçam com antecedência o que vocês precisarem, porque eu vou deixar o material à disposição no armário de cada professor, para que ele possa utilizar na sala de aula sem comprometer nenhum dos alunos, nem do currículo regular, nem do adaptado, e muito menos das crianças em caráter de inclusão. Então, eu consigo organizar dessa forma. Eles me pedem com antecedência, eu organizo e já monto o planejamento. Então, como que a gente vai fazer para que essas crianças tenham garantido o conhecimento da próxima semana e dos conteúdos que vão ser abordados? A gerente de sala do 6º ano, por exemplo, no 6º e no 7º eu tenho. Ela sempre verifica com os pais, ela conversa com os pais, ela vê como estão as atividades, quem está acompanhando, quem não está acompanhando. Então, é muito importante essa pessoa dentro da sala de aula para ela poder fazer esse papel, porque os professores são especialistas. Então, eles entram e saem da sala de aula, mas tem que ter alguém para fazer todo esse trabalho que é do polivalente. Essa Né? integração, Então, né? Essa cola, ela vai. exatamente. E eu vou sempre falando, por exemplo, um conteúdo que foi trabalhado, eu trago para a minha sessão, para eu ver o que ele entendeu, com o material estruturado. Se eu perceber que ele ainda não aprendeu aquele conceito, eu já aviso a gerente de sala e ela já conversa com os professores. Olha, esse conteúdo ele ainda não entendeu, ele vai precisar de um tempo maior, e a gente vai usar o material estruturado na sala de aula para auxiliar nesse processo de aquisição de conhecimento. Então, tem funcionado muito bem, até agora.
Entendi. Então não tem muito uma regra de, olha, eu só posso colocar 3 autistas ou 3 crianças com necessidades educacionais especiais por sala, 4. Vai depender muito do que a criança exige, da dinâmica daquela sala, para justamente você ter essa visão macro e você fazer esse balanço e esse equilíbrio aí. Sim, por isso que eu começo com as entrevistas, aí eu já vejo as primeiras necessidades que eu já sinto com a criança, e eu falo, olha, para esse ano, infelizmente, eu não consigo colocá-lo por conta disso, 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 disso. Aí as crianças que não fazem terapia ainda, eu já encaminho para terapia, mesmo que ainda não estejam estudando na escola, né? Eu já fiz algumas avaliações, hoje eu não tenho mais tempo, eu confesso. Mas eu já fiz até mesmo de crianças que não estudariam na escola, porque os pais não tinham condições e não sabiam por onde começar. Então, eu fiz um passo a passo, como um planejamento, para que eles pudessem buscar auxílio em especialistas, para que eles... Peraí que eu tô com um barulhentinho aqui que entrou aqui. Diogo, o que você veio fazer aqui? Ah, ele falou que veio fazer um xixizinho aqui. Ai, que bonitinho. Tive o prazer de conhecê-lo. Acho que foi no dia da no Lego. terapia Lego. Isso, no a evento terapia do Lego. Uhum. Tá enorme, Eda, tá enorme. Eu acompanho você a gente vai pelas redes passar sociais. Tá Venham sim, vai ser um grande prazer deixar eles brincarem e correrem pela escola, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana tê-los aqui passeando pelos corredores da escola. Sim, a gente vai. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que você pede que o professor faça? Eu sei que você dá todo um auxílio para ele, você dá toda uma rede de infraestrutura para que ele consiga funcionar, para que ele consiga trabalhar. Mas isso também não quer dizer que você vai fazer tudo por ele. Esse aluno de inclusão, ele é aluno dele também, ele é aluno desse professor. Porque a gente vê muito isso, né? Muitas vezes, não, então deixa lá para a Ieda, deixa lá para outras pessoas e eu não vou me comprometer tanto com isso. Como que você... Claro que um professor, quando ele vai ser contratado, ele já deve conhecer, vocês já devem passar toda a missão, todos os valores que a escola tem. Mas na prática, no dia a dia, o que ele tem que fazer que talvez ele poderia pensar assim, mas eu vou ter que fazer um trabalho a mais. Mesmo você dando todo esse suporte, porque às vezes é o que eles sentem, né? Eu vou ter que fazer um trabalho a mais. Olha, lá na escola, quando eles entram, eles passam por uma entrevista com o vice-diretor, e o vice-diretor já explica a nossa proposta pedagógica, que é valoniana. Ele já explica que a escola é inclusiva e mostra os materiais estruturados que a gente tem, explica como funcionam as adaptações e assim, a gente já sente se a pessoa está interessada ou não. Porque se a pessoa não estiver interessada em arregaçar as mangas, eu ajudo. A cada 6 meses, eles têm uma semana de estudos comigo, e nessa semana de estudos eu tenho um dia inteiro que eu trago passo a passo cada aluno. Então, quando eu descobri que um aluno pode ter um currículo inclusivo, mas em algumas áreas ele pode ser regular, eu tive um insight, eu falei, eu tenho que trabalhar isso com os professores. Aí eu já me organizo, já faço o meu planejamento para a gente já começar aí. Então, o professor, quando ele chega para a nova turma ou para a sala de aula, ele já tem todo um histórico daquela criança. Ele já sabe mais ou menos como aquela criança funciona, vamos dizer assim. Ele já sabe mais ou menos como ela vai receber um novo conceito, se ela, de repente, num primeiro momento, se houve uma mudança de professor, se ela vai ter uma resistência, porque a gente sabe que tem que construir vínculo primeiro. Então, assim, olha, quem não estiver disposto não vai conseguir ficar na minha escola.
porque eu não abro mão da inclusão de maneira alguma. Tem escola particular no Embu que indica a nossa escola. É muito engraçado Sim, isso. eu Por imagino. quê? Não, mas é porque eles não querem Porque, pegar a criança com necessidade educacional especial. então, mas a lei, a legislação, a Constituição, por isso que foi tão importante eu fazer o direito educacional. Toda hora eu volto nele, por quê? Porque eu me baseio na lei. Na Constituição está dito que todos têm direitos iguais. Então, não tem essa. Se você não aceitar, você pode ir até preso. Por isso que os pais, quando eles vão na escola, eu falo, pai, mãe, quero muito te ajudar. Mas agora eu não consigo, porque eu já tenho essa criança, a gente já fez o planejamento para elas. E assim, é muito engraçado. Algumas crianças que eu avaliei no meio do ano agora, a mãe falou assim, os pais falaram, né, na verdade, quando abre matrículas? Eu falei, olha, a gente abre matrículas em outubro. A primeira semana é dos nossos alunos. A segunda semana eu abro geral. Então, normalmente a pessoa está lá no primeiro dia solicitando a vaguinha dela. Por quê? Porque ela já passou por uma avaliação, eu já fiz um PEI inicial, que eu vi que vai funcionar de determinadas formas. O professor recebe o PEI também, o pai recebe, o professor recebe e um fica no prontuário. Então, assim, toda a dificuldade que o professor tem, ele traz para mim. E Eda, olha, eu estou trabalhando assim, assim, assado, e não deu certo com essa estratégia. Eu trago uma nova estratégia. Se não der certo ainda, eu trago para o consultório. Por exemplo, uma mãe falou assim para mim uma vez, chegou ano passado na escola, acho que esse ano. Ela tem 2 meninos autistas, são adolescentes. Ela falou assim, olha, o neurologista me disse que meu filho nunca vai amarrar sapato. Não adianta. Não vai amarrar, ele vai ser a vida inteira assim. Eu estou ensinando ele a amarrar sapato. Mas eu ainda não contei para a mãe porque ele ainda está em fase de aquisição. Quando ele estiver amarrando sozinho, ele vai mostrar que ele aprendeu. Né? A gente é só um condutor ali. Quem faz a coisa acontecer são eles. E eu falo para os professores, você pode montar uma aula maravilhosa. Se a criança, dentro do espectro, eles são muito sinceros, não tem filtro, eu amo. Fala na cara, joga. Se ele não gostar, ele vai dizer na sua cara, não gostei, não foi legal. Então, isso para mim é a maior devolutiva que eu poderia receber. Ele está dizendo para mim, não insiste que não vai acontecer. É só eu respeitar isso e mudar a estratégia. Sim. O mais fácil é mudar a estratégia. Então, eu, particularmente, lá na escola não tenho problema. Porque os professores, eles me procuram o tempo todo, a gente discute o tempo todo. Se é uma avaliação que tem que ser feita adaptada, a gente faz dentro daquilo que a criança vai conseguir realizar e dentro da nossa proposta. Então, não tem problema. É tranquilo. Isso que eu ia te Quando perguntar, chega uma... quem faz isso? Quem faria essa avaliação, por exemplo, adaptada? Quem faria, por exemplo, tarefa de casa, tarefa de sala? Às vezes uma criança que não acompanha o livro. Quem faz isso na prática? Então, do primeiro ao quinto ano, a gente tem um período que a gente chama complementar. Esse período vai dar 1 às 3, de segunda a sexta-feira. Porque eu percebi ao longo dos anos que os pais foram tendo a necessidade de trabalhar mais e não conseguiam acompanhar as crianças. Então, a gente faz assim, de segunda a quinta, eles fazem da 1 às 2 os laboratórios, que são a versão prática do que eles aprenderam na teoria de manhã, todas as crianças, sem distinção. E das 2 às 3, eles fazem a lição de casa de segunda a quinta. Na sexta-feira, eles levam, esse último horário é o dia do brinquedo. Uhum. Então, eles levam a casa deles para a escola e eles brincam essa 1 hora na sexta-feira. E levam a lição de casa.
Se tiver dificuldade para fazer a atividade, ele retorna com a atividade. Nós temos, dentro da sala de aula, 2 professoras, a titular e a acompanhante, e ela vai ajudar a criança a fazer essa atividade depois do horário, se for o caso, para que ela não fique sem fazer a atividade. Os maiores já têm autonomia. Quando eles encontram qualquer dificuldade, eles chamam a gerente de sala pelo WhatsApp. Entendi. E ela ajuda. Entendi. Então, no caso, o professor chama, e aí, para que ele tenha um suporte ali, por exemplo, numa aula de ciências, de matemática, para que ele consiga ter uma atenção mais individualizada. É isso. Isso. Por isso que eu falo do planejamento. Porque eu sabendo o conteúdo antecipadamente, eu já penso numa estratégia. Então, vamos pegar as pedrinhas, vamos montar o painel com os tipos de solo, vamos ver onde o plantio acontece de forma mais tranquila, onde é mais difícil, se precisa ser feita uma experiência, vamos para o laboratório de ciências. Então, depende do que o professor vai estar trabalhando. Dependendo do que ele trabalha, eu já monto a estratégia. Porque hoje eu só cuido dessa parte na escola. Uhum. Até porque aquilo que eu acho que a gente até já conversou sobre isso outras vezes também. O conteúdo, ele é sempre o mesmo. Claro que tem variações, mas assim, Camadas da Terra vai ser todo ano Camadas da Terra. Então, assim, tem como a cada ano você já ter materiais, você já ter atividades que você pode reaproveitar e fazer ali adaptações a depender do caso. Mas você já tem uma base de conhecimento que você vai montando ao longo dos anos, que é o que a gente sempre falou. Gente, como que os professores não conseguem fazer isso? Porque, assim, às vezes a gente tem professor que dá aula há 5, 10 anos na mesma série. Os de especialidade, então, assim, nem se fala, porque ele é professor de matemática, ele é professor de língua portuguesa. Então, assim, ele tem como ele ir adquirindo esse banco ali de conhecimento e coisas para poder realmente ter esse repertório, para facilitar o trabalho dele. Começar, eu sei que é muito difícil, mas depois você vai desenvolvendo coisas que eu tenho certeza que hoje você já tem uma fluência das suas habilidades, do seu repertório, tanto que você consegue fazer tudo isso para todas essas crianças e você consegue botar a máquina para girar, para andar. Sim. Essas pranchas, eu crio uma pronta. Vou lá, pego pedra, pego areia, monto tudo bonitinho. Eu criei 3 estratégias, 3 atividades diferentes, falando do mesmo tema, mas trabalhando com materiais diferenciados. Aí, no final, eu criei uma folhinha de registro, onde a criança vai completar, vai colocar tudo aquilo que ela já viu, de forma prática. Isso fica de modelo, fica numa pasta que a gente chama de atividade de vida prática, né? As AVDs. Então, fica lá naquela pasta daquela turma e o professor vai usar no que vem. De repente, ele pode até falar, Ieda, essa não funcionou. Eu falo, tenta outra. Se não der certo, eu monto uma nova, mas ficam guardadas, arquivadas, para que ele possa ter uma ideia do que fazer novamente. Mas, assim, os professores, a equipe que eu tenho é uma equipe antiga na escola. Então, assim, eu tenho professores de 16 anos lá, 20 anos, né? Eu tenho professores bem antigos. E isso ajuda muito, porque um ajuda o outro. Mesmo aquele que está entrando, um vai ajudando o outro. Então, a coisa vai acontecendo, né? Ieda, preciso de uma caixa, porque no computador você procura, tem um programa lá que você procura assim, tem uma estrelinha escrito material estruturado. Você clica lá, procura alfabetização. Aparecem todas as caixas que tem material para alfabetização. E eu sempre coloco, Michele, além da atividade, um joguinho. Então, o que o professor faz? Ele brinca o joguinho com a criança e aí depois ele faz a atividade. Então, ó, nós vamos brincar com esse joguinho. Pode ser um mini Lego, pode ser um joguinho, qualquer jogo. Tem muitos jogos dentro das caixas. Sempre vai ter uma coisa lúdica, para a criança não achar que aquela caixa é aversiva.
Ah, vou ter que fazer mais atividade. Não, tem um jogo e tem atividade que é com flashcards, ou que eles usam canetas coloridas que apagam. Enfim, tem um monte de recursos dentro das caixas. Entendi. E se tem reclamação dos outros pais de crianças típicas, de certa forma, algum preconceito da parte deles de ver a escola como uma escola não tão apropriada para os filhos, devido a essa preocupação com a inclusão? Nós tivemos uma criança agora nas férias, foi muito interessante. Um casal bem instruído, chegou com a criança lá, um menino, fiz a primeira sessão com ele, entrei sozinha com ele na sala, ele não precisou da mãe, nem de ninguém, quis entrar comigo, já fui pegando os brinquedos, a gente já foi brincando, fui mostrando as coisas para ele. Aí no final, eu fui super feliz falar para ele, porque o menino está dentro do espectro, é autista, já tem o diagnóstico e tudo. Aí eu fui conversar com a família, né? Falei, olha, o que a gente pode fazer é isso, isso e isso, esse ano eu não tenho vaga, parará, parará, parará. Falei, olha, hoje nós temos 38 autistas na escola. E os autistinhas são a minha alegria. Eu falei, porque a gente tem material, a gente trabalha com eles. Expliquei. Aí o pai virou para mim e falou assim, mas essa escola aqui é especial só? Só para especial? Meu filho não vai ter contato com criança. Aí eu olhei para ele e falei, não entendi. Aí ele falou, não, porque meu filho já é especial, né? Eu quero que ele tenha contato com pessoas que não são. Eu falei, olha, a minha escola é uma escola laica, é uma escola com currículo regular, com currículo adaptado e com currículo inclusivo. Então, nós temos crianças com necessidades educativas especiais e temos crianças que não têm necessidades educativas especiais. Respondi a sua pergunta? Mas ele vai ficar numa sala com crianças só autistas, igual a ele? Não, pai. Ele vai ficar numa sala de aula regular. Ah, agora eu entendi. Quer dizer, o filho dele está dentro do espectro, mas ele não quer uma escola inclusiva. Eu falei, não, seu filho tem direito a uma escola regular. Aí ele entendeu. Mas a preocupação dele era que o filho dele ficasse com outras crianças dentro do espectro. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Eu não, depois da questão do menininho lá atrás com síndrome de Down, que mostrava o cocô, depois não tive mais problema, porque todo mundo sabe que a minha escola é inclusiva no Embu. Entendi. Indicam a escola. Então, E isso, os pais de crianças típicas também. Você teve duas situações aí. Um pai de criança autista e um pai de criança e pais de crianças típicas, com essa questão da criança da criança com síndrome de Down. Mas assim, depois você não teve isso. Você não tem essa preocupação de que, mas vai atrapalhar, principalmente pensando assim no Fundi 2, sabe? Mas vai atrapalhar o meu filho a estudar, a aquisição de conhecimento dele. Essa aula, talvez o professor não vai puxar tanto, principalmente aqueles pais que são mais assim, que querem que o filho pensa dia e noite no vestibular, em passar numa federal e ter essa formação mais tecnicista para o filho. Mesmo esses perfis de pais, você nunca teve um pai que reclamou disso? Ou não reclamou, mas então, teve uma preocupação? olha, todo ano, muitos alunos nossos entram em universidades públicas, né? Então, assim, a gente sempre teve notas muito boas no Enem, e a gente, no ensino médio, eles têm grupos de estudo, que não são obrigatórios, mas que são muito importantes porque é um grupo para troca. Então, a gente percebe alunos que têm mais facilidades, por exemplo, nas áreas de humanas, e outros que têm mais na área de exatas. Então, a gente junta esses dois grupos, né, e faz com que eles acabem um ajudando o outro. Então, a gente não tem esse tipo de problema lá na escola. Até porque, como a gente tem os 3 currículos, cada aluno dentro da sala é visto de forma individual.
Então, não tem essa... como a gente trabalha com livro didático, o pai acompanha se está sendo trabalhado o conteúdo, se os alunos estão participando. Por exemplo, nós temos 2 aulas no ensino médio que são eletivas. Eles entram às 7, terminam meio-dia e 15, ensino médio. Aí eles têm, na segunda, não, a segunda é cinema. Na terça, eles têm educação física 1 hora, então eles não têm eletiva. Na quarta, eles têm matemática, que é uma aula eletiva só preparando para o vestibular, quer dizer, não interfere no currículo que é das 7 ao meio-dia e 15. E na quinta, eles têm metodologia, então não tem aula do meio-dia e 15, porque senão eles não conseguem comer para em 1 hora ter aula. Na sexta, eles têm língua portuguesa e literatura, eletiva também. Então, os alunos elegem estar nessas aulas, e a turma toda fica. Uhum. Então, a gente tem esse olhar de prepará-los, porque muitos deles querem fazer o vestibular, querem ter uma boa nota no Enem, e não está atrapalhando o currículo de sala de aula. É um a mais que eles têm. Então, todos os dias eles têm alguma aula que vai ajudá-los de alguma forma. A aula de cinema, por exemplo, é muito legal, é muito interessante, porque eles aprendem a fazer relatório de filmes, que depois eles vão usar na faculdade com as AACCs. Então, eles linkam os filmes, por exemplo, às redações de Enem. É muito bacana. Eu não sabia que ia até o ensino médio. Até o 3º ano do ensino médio. E já estamos preparados ano que vem para o novo ensino médio, com as eletivas, né, que agora é um novo desafio. Com certeza. Nossa. Não, Ieda, a gente tem assunto assim pra gente varar aqui dias e dias. E eu com certeza quero combinar e quero assim te trazer de novo. A gente vai combinar. Aqui as cachorras sempre querem participar, gente. São 5 cachorras, 3 coelhos e uma tartaruga, né? Eu tenho os coelhos até hoje, Ieda. Então, assim, e ainda tem a tartaruga, né, agora, né? O jabuti. Que é uma coisa... É terrível aqui essa casa. Quero que a gente possa se reunir de novo para que você, assim, a gente delimitar, sabe? A gente combinar, até fazer fora do Instagram, a gente fazer pelo YouTube, que tem uma transmissão mais estável, para de repente a gente contar um pouquinho, fazer como se fosse um estudo de caso, mostrar um pouquinho na prática, e aí você até de repente trazer alguns materiais da escola para você mostrar. Eu vou deixar o perfil marcado aqui, para as pessoas poderem entrar lá no Instagram. E conhecer mais e acompanhar o trabalho que vocês fazem, até mesmo para se inspirar e replicar esse modelo aí, né? As pessoas da educação, você mostrando que é possível e a gente conseguir replicar esse modelo, que isso eu acho, assim, fundamental. E eu fico, assim, extremamente honrada, porque eu sei o quanto você é exigente, e tá certo, tem que ser mesmo, quanto que você é estudiosa. E eu fico muito honrada de você ter escolhido a gente, ter feito a pós com a gente, ter feito outras formações, de eu poder, assim, ter contribuído, assim, dessa entrada aí da análise do comportamento aplicada na sua vida, na vida da sua escola, na vida de todas essas crianças com autismo. Então, assim, eu fico muito feliz, muito honrada, tanto eu quanto o Diogo. A gente já teve outras oportunidades, teve discussões muito ricas, e agora a gente, assim, levando isso para mais pessoas, né? E eu quero, com certeza, estar ao seu lado para ajudar a propagar esse trabalho. Enquanto você falava aqui, já pensei em várias coisas e vou te chamar no WhatsApp para a gente poder conversar, porque eu quero poder ajudar a propagar isso para mais pessoas, para que a gente possa ensinar as pessoas como fazer isso. Então, acho que a gente pode combinar boas coisas por aí, para a gente poder ajudar nesse processo. E eu, assim, só tenho realmente a te agradecer. Eu agradeço muito, Michele. Eu amei o curso do IAC, após em aba. Eu aprendi muito, foi um divisor de águas para mim, antes e depois. Eu tenho conseguido ajudar as nossas crianças da escola. E eu quero muito que os professores
todos os professores, todos os profissionais da educação enxerguem a criança em suas possibilidades e não limitações, né? Eles me ensinam todo dia a ser uma pessoa melhor e que eles vejam que uma criança em inclusão pode sim também ser um currículo regular, que pode sim uma criança em adaptado ser um currículo regular. Né? Nunca esquecer que uma criança no autismo, ela pode migrar para um autismo médio, ela pode, nível 2, pode migrar para o nível 1, que a gente pode conquistar e conseguir mais coisas. Eu agradeço muito a oportunidade e eu espero ter ajudado. E o que eu puder fazer para dividir esse conhecimento, eu estou à disposição. Muito Não, obrigada. certeza. E a gente vai fazer coisas aí juntas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer essa aplicabilidade e mostrar para as pessoas que é possível, que eu acho que elas não acreditam ainda que é possível. E nada como a gente mostrar os resultados. E muitas vezes elas não acreditam que é possível fazer e elas não acreditam que as crianças vão ter esse resultado, que é o que você falou. Elas terem essa evolução, a gente dá como perdido. Tem pessoas que, infelizmente, não vai aprender mesmo, não, deixa. E não tem nada mais sofrido para uma família que ouvir e sentir isso na pele, né? Então, um dos motivos que a gente mudou de escola foi por isso, que a gente foi tentar uma outra escola, porque a gente sentia isso em alguns professores, essa preocupação extremamente técnica, e se ele não correspondia àquela expectativa que o professor tinha técnico, ele simplesmente largou de mão. E isso é muito sofrido para uma família, porque eu vivi isso na pele. Isso é muito sofrido. Então, assim, para uma família que tem recursos como a minha, já foi sofrido do ponto de vista de sentimento, porque sentimento é sentimento, não interessa de questão de recursos. Mas imagina para uma família sem recursos, né? Então, ou às vezes tem recurso financeiro, mas não tem recurso de conhecimento. Então, assim, também essas famílias também têm essas dificuldades. Então, a gente mostrar isso não tem preço, né? A gente mostrar que isso é possível e que a análise do comportamento está totalmente dentro da educação. E o quanto que a educação pode ser transformada através disso. E eu Com tenho até certeza. umas ideias para trocar com você de livros também, que enquanto você estava falando, eu lembrei de alguns livros que eu tenho aqui. E uma até que eu tô esperando chegar. Vou te passar tudo pra gente trocar a figurinha. Ieda, beijo pra você, tá? Obrigada. E com certeza no ano que vem, em uma das nossas andanças para ir para o estado de São Paulo, passaremos aí, nós já vacinados. E se Deus quiser, essa pandemia passando de vez, nós te faremos uma visita. Com certeza vocês vão ser muito bem recebidos. Não Um tem beijo beijo, e uma obrigada. ótima semana. Obrigada. Tchau, pessoal. Beijo, obrigada. Às 8 temos aí, continuando um papo de educação e análise do comportamento. Beijo, tchau, tchau.